Eu desabilitei uma entrada, não é? Dá para ver agora, Natália? Desabilitou uma entrada? Não, estava aparecendo com duas. Ah, saiu. Vocês já Ah, estão tá. ao vivo. Vocês já estão ao vivo. Podem iniciar aí. Eugênia, com você. Ok. Boa noite a todos e a todas. Nós daremos início agora ao segundo seminário Procad Amazônia, que tem como título Políticas Públicas e Processos Decisórios, quem decide, quem ganha e que diferença faz. Nós teremos 3 dias de evento, de um mini evento, na verdade, que precisávamos finalizar esse ano de 2020 com algum balanço do nosso projeto, apesar de todos os problemas que nós tivemos ao longo do ano, mas teríamos que fazer isso, seria importante para nós. Queria fazer alguns agradecimentos em especiais, agora, antes de falar um pouco mais sobre o que é o Procad. Queria agradecer à equipe Procad Amazônia do nosso PPGCP, da UFPA, e a todas e todas as discentes e docentes do nosso programa. Queria agradecer em especial a equipe do Procad Amazônia do PPGCP da UFMG, em especial a professora Natália, ao professor José Ângelo e a professora Thelma Menicucci, que estiveram conosco no ano passado, realizando o nosso projeto. Queria fazer um agradecimento especial à equipe Procad Amazônia do PPGF, da Unifap, em especial ao professor Joseph Anderson, que é o ex-coordenador. Queria fazer um agradecimento especial ao professor Leonardo Avrites, que é da UFMG e faz parte do programa de pós-graduação em Ciência Política, que aceitou o nosso convite para participar deste nosso evento, que infelizmente seria um evento presencial, se não fosse a pandemia, e inclusive nós tínhamos programado que esse evento seria em Macapá e não em Belém, porque nós tivemos um evento em 2018 em Belém, tivemos em 2019 em Belém, e, portanto, 2020 seria um evento em Macapá. Portanto, nós estaríamos em Macapá hoje se não fosse a pandemia. E o professor Leonardo Avrites, portanto, estaria falando diretamente de Macapá para toda a comunidade acadêmica que estivesse participando do nosso evento, e poderia também fazer o lançamento do livro dele, que já foi premiado, e teremos o maior prazer em ouvi-lo nesta noite, que será o nosso conferencista de abertura do nosso evento. Queria também, desde já, agradecer à professora Luciana Leite Lima, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que participará, que é uma participante externa da rede, que participará do nosso evento este ano. Queria fazer um agradecimento especial também à Beatriz Viana, que é a nossa Queria fazer um agradecimento também ao Hugo Picanço, nosso discente da turma 2019, pelo super apoio que ele está nos dando no quesito tecnologia de informação. Feitos esses agradecimentos, queria fazer um agradecimento também, não poderia deixar de fazer referência aqui à CAPES, pelo apoio que é dado ao nosso projeto, e que, na verdade, é quem viabiliza essa parceria, essa formação dessa rede. Bom, o Programa Nacional de Cooperação Acadêmica na Amazônia, que é o Procad Amazônia, ele tem por objetivo apoiar projetos conjuntos de ensino, pesquisa, extensão em instituições diversas, com o objetivo de aprimorar a formação de pós-graduação, visando a melhoria da qualidade dos alunos, alunas vinculados às instituições localizadas nos estados da região norte e do estado do Maranhão. Então, esse é o objetivo desse Procad com Procad especial, que foi, na verdade, o resultado de uma luta de vários dos nossos reitores aqui da região Amazônia, que precisavam de um tratamento diferenciado, e por nós temos o Procad Amazônia, que é voltado para o fortalecimento de programas que precisam se consolidar no Sistema Nacional de Pós-Graduação, que são os programas com nota 3, que é o nosso caso, e o programa da Unifap.
Nós temos, portanto, o financiamento da CAPES, o apoio da CAPES para promover a consolidação da área de estudo em políticas públicas, que esse é o nosso propósito, políticas públicas e processos decisórios na região norte do Brasil, fortalecendo linhas de pesquisa, que são linhas importantes tanto do nosso PPG, como do PPG da UFMG e do PPG da Unifap. Este evento, portanto, ele integra essa agenda de ações do nosso projeto de cooperação acadêmica, tá? E, infelizmente, como eu já ressaltei, é um evento virtual, tem suas vantagens, que a gente não tem alguns atropelos de deslocamento, mas eu imagino que seria muito melhor, muito mais rico se nós pudéssemos estar juntos, como já fizemos tantas vezes em outros eventos. Então, nosso seminário de Amazônia, o nosso segundo seminário, ele busca contemplar estudos que tratam direto e indiretamente de fatores que influenciam em processo de elaboração e implementação de políticas públicas, que focam em análise e avaliação de políticas públicas em nível regional, nacional e em regiões de fronteira, como é o caso da equipe da Unifap. A partir de diferentes abordagens e metodologias, nós discutimos sempre essa temática, e o nosso foco neste evento é discutir quem ganha, o que, por quê e que diferença faz. É pertinente esse tema neste momento que nós vivemos de pandemia e que é visível a diferença entre o que os estados fazem, o que os governos fazem e quem ganha com essa ação diferenciada e que diferença está fazendo nos diversos estados do Brasil. A programação está disponível para todos, eu agradeço aos participantes e vou passar a palavra para a professora Natália Sátiro, da UFMG, que vai apresentar o nosso conferencista de hoje. Muito obrigada. Alô? Natália. Boa tarde, boa noite, né? Boa noite a todas e a todos. Léo, muito bem-vindo, obrigada, Eugênia. É um prazer, Léo, receber você aqui no âmbito do PROCAD, e eu queria fazer uma breve apresentação, porque eu queria que gastássemos mais tempo ouvindo você, mas de qualquer forma, é importante, caso alguém não conheça, saber que o professor Leonardo Avritzer é nosso professor titular aqui no Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, e tem uma vasta experiência. Ele foi representante da CAPES, foi diretor da Ampox, foi presidente da BCP em ocasiões diversas, foi professor visitante tanto na USP, na Universidade de Tulane, na Universidade de Coimbra, entre outros lugares, é membro consultivo do Conselho Consultivo da IPSA, e esse ano recebeu um prêmio Ampox de Excelência Acadêmica Gildo Marçal Brandão, o nome do prêmio, na área de ciência política, o que foi um reconhecimento pelo conjunto. E esse conjunto, na verdade, inclui ao menos 28 livros, sempre com um foco na democracia, né? Eu poderia citar aqui o Democracy and the Public Space in Latin America, a moralidade da democracia, The Two Faces of Institutional Innovation, Promises and Limits of Democratic Participation in Latin America, para citar apenas alguns. Mas hoje a gente convidou o professor Leonardo Avritzer para falar do seu livro O Pêndulo da Democracia, que recebeu um prêmio, e por isso, pelo contexto atual que a gente vive, era quase mandatório o convite para que a gente entendesse melhor o livro, entendesse melhor a visão do Léo. Então, Léo, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite, e, por favor, a palavra é sua agora. Então,
Boa noite, obrigado, Natália, e obrigado, Eugênia, pelo convite, né? Para mim é um prazer especial, né? Assim, me sinto quase na UFPA, né? Pelo menos nesses tempos de pandemia, né? E é um programa que eu tenho muito carinho, né? Ele foi feito no momento que eu era representante de área da CAPES. Também tenho admiração e amizade com muitas pessoas do programa, a professora Dolores, o professor Celso, o professor Edir, que não sei se ainda está aí ou já aposentou, a Bárbara Dias, e o Léo Barros, né, que foi meu orientando, e vamos dizer, acho que é a mais recente aí aquisição do programa. Né? Também queria saudar aqui o professor Emanuel Torinho, reitor, que foi meu colega na CAPES como representante de área, e acompanhei os momentos aí que a UFPA ficou sem reitor, e depois foi garantida a nomeação dele, com a qual eu fiquei muito feliz, né? Porque eu acho que ele é assim um reitor de grandes realizações, né? E também um professor de grandes realizações na UFPA. O meu livro, O Pêndulo da Democracia no Brasil, ele é uma tentativa de tentar dar uma explicação, vamos dizer, mais de longo prazo para a crise da democracia que nós estamos vivendo, pelo menos desde 2014. Né? O Brasil é um país que a gente pode dizer que teve uma construção democrática exitosa, né? Pelo menos entre 1994 e 2014, depois de ser um país que teve poucos episódios de fato democráticos, né? Ao longo do século XX, né? Mas a nossa democratização foi, a princípio, exitosa, e ela foi exitosa sob o ponto de vista de pelo menos 5 elementos que a gente poderia utilizar para pensar o sucesso de uma Constituição democrática. Primeiro, nós tivemos eleições sem contestação, pelo menos entre 1989 e 2014, né? Eleições complexas, como a de 89, no qual demorou mais de 15 dias para sair o resultado de quem disputaria o segundo turno com o presidente Collor, mas ali ninguém se autodeclarou, como a gente vê, que virou uma moda, não só no Brasil, né, diga-se de passagem, né? Ninguém se autodeclarou vencedor, né? Então, tivemos eleições sem contestação. Também tivemos uma coisa que o professor Timothy Power menciona, que eu acho em alguns livros, e que eu acho importante, que nós conseguimos, no final desse período, consolidar 2 partidos diferentes, com propostas diferentes, que, na verdade, os 2 governaram, se revezaram no poder, e quando um ganhou, o outro foi oposição, quando o outro ganhou, o anterior foi oposição. Portanto, havíamos constituído, sim, eu acho, até 2014, um sistema de revezamento partidário, de identificação também da população com diferentes partidos, coisa que a gente não teve no momento democrático anterior, eu, pelo menos, sustentaria isso. Também é interessante que esses partidos tinham diferentes concepções que, na verdade, quando houve revezamento de poder, e aqui estou pensando em PT e PSDB, o outro partido não desfazia completamente tudo que o primeiro fez, como a gente está vendo acontecer hoje no Brasil. Pelo contrário, né? O Partido dos Trabalhadores aceitou a visão fiscalista do PSDB durante os 2 mandatos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e manteve uma certa trajetória fiscalista, ao mesmo tempo que, na própria eleição de 2010, o senador José Serra, ex-candidato a presidente, também assinou um compromisso de manter políticas sociais do governo do Partido dos Trabalhadores. Portanto, a regra de que a política, na verdade, não é uma guerra entre amigo e inimigo, mas, na verdade, é uma disputa onde existem convergências políticas, vinha se afirmando no país até 2014. É interessante também que que 2 instituições que a gente sabe que têm fortes tendências intervencionistas, ou tiveram no passado, vou tentar mostrar
elas voltaram a ter, né? Poder judiciário e os militares, eles não interviam no sentido de mudar resultados eleitorais ou mudar fortes orientações das políticas públicas, né? Então, foi possível fazer a emenda constitucional que levou à estabilização da moeda sem intervenção do Poder Judiciário. Foi possível instituir as políticas sociais do governo Lula sem a intervenção do Judiciário e também sem a intervenção dos militares, né? Que, né, pelo menos, né, esse subgrupo, essa corporação, vou falar um pouco mais deles aqui hoje ao longo da minha fala, mas um grupo que, na verdade, pelo menos desde da década de 20, né, vinha com propósitos com o tenentismo, com propósito de intervenção na ordem política brasileira, que governou por 21 anos de forma bastante não exitosa, né, no sentido que deixou o país com hiperinflação, com desigualdade social, com uma série de problemas graves, né, e que cometeu crimes no poder, crimes esses que continuam sem punição. Quando a gente pensa o período entre 2014 até pelo menos 2018, uma das coisas que mais impressiona tanto os observadores estrangeiros, mas eu acho também a nós mesmos, brasileiros, né, em relação à nossa concepção que a gente foi formando sobre a própria democracia brasileira, é como essa construção democrática parecia muito estável até 2014, ela foi sendo revertida de forma relativamente rápida, né? Ou seja, ao mesmo tempo que os ganhos foram lentos, mas pareciam, de fato, estarem consolidados, nós, de repente, começamos a ver que essa consolidação era muito mais frágil do que parecia, né? E aí nós começamos com contestação dos resultados da eleição de 2014 pelo ex-senador Aécio Neves e pelo PSDB, e quando a gente lê a contestação no TSE feita pelo PSDB, é interessante, eu vou tentar mencionar isso também mais à frente, como volta ali uma certa linguagem dos anos 50, então que a ex-presidente Dilma tinha ganhado a eleição por uma minoria muito frágil, né? Que era o argumento da UDN nos anos 50, né? Então, a gente vê, em primeiro lugar, o problema da contestação. Em segundo lugar, a gente vê o problema da politização do judiciário e do próprio impeachment, né? Também vou tentar mencionar o que é o tipo de impeachment que a gente tem no Brasil. Eu tenho uma parte do capítulo 2 do livro sobre isso, né? A gente tem um impeachment, uma lei de impeachment, que é parte dos processos de contestação política, não por acaso é uma lei de 1950, aprovado pelo Congresso Nacional alguns meses antes da volta de Getúlio Vargas pela via eleitoral à presidência, né? A lei de abril de 1950, né? E que quase que a gente pode dizer que, se você quiser remover o presidente do Brasil, né? Se você quiser, né? A gente vê que hoje não existe nenhum estômago no Congresso para fazer isso, pelo menos até esse momento, mas se você quiser, a Lei 1079 te dá todos os motivos para isso, né? Inclusive questões administrativas, como a gente viu no caso desse presidente Dilma. Por último, a gente tem a questão dos militares, né? Quer dizer, os militares brasileiros, a gente sabe que eles não existe uma formação dos militares para obedecer à ordem democrática, né? Os militares brasileiros são formados dentro de uma doutrina da Guerra Fria. Eu tive uma experiência própria na CAPES, quando a CAPES começou a criar os programas pró-defesa, e eu era representante de área, e chamei alguns dos coordenadores desses programas e vi o que eles ensinavam. É impressionante como que a Guerra Fria não terminou nas escolas militares brasileiras, né? E como existe uma doutrina da intervenção militar, né? Então, a gente viu isso e começa a ver essa intervenção militar
especialmente a partir de 2017, naquele famoso tweet do general Vilas Boas. E, por último, a gente vê a eleição do Bolsonaro. A eleição do Bolsonaro, eu acho que ela nos permite decretar o fim da nova república. Por dois motivos. Um, né, independentemente de quem governou na nova república, e 3 partidos governaram na nova república, né, PMDB, PT e PSDB, os 3 tinham uma coisa em comum que o bolsonarismo rompe, que é a ideia de uma concepção comum negativa em relação ao período militar anterior, né? Que é exatamente, né, aquilo que o Bolsonaro tenta reabilitar durante a campanha eleitoral, né? Ao mesmo tempo, né, os 3 também, com diferentes visões, tinham uma concepção, que eu acho, mais uma concepção que era comum, a ideia de que a Constituição de 1988 era um documento que poderia ser entendido de diversas formas, mas aquilo ali, na verdade, era um programa a ser positivo a ser implementado pelas forças democráticas no Brasil. Bolsonaro rompe com as duas coisas, e ao romper com as duas coisas, rompe também, ou decreta, na minha opinião, o fim da nova república. Quando eu comecei a escrever o livro Pano da Democracia no Brasil, pensando todo esse pano, o pano da democracia, pensando todo esse pano de fundo que eu acabei de mencionar, uma coisa me chamou a atenção à medida que eu ia analisando os diferentes elementos que eu acabei de mencionar aqui. É que esses elementos nos remetiam aos conflitos políticos do período democrático anterior, né? A gente fala em intervenção dos militares, bom, quem quiser ler esse livro, extremamente interessante, recentemente publicada a biografia de Samuel Weiner, da Cátia Monteiro, né? E vai lendo as reuniões que ocorriam ali em 63, 64, todo mundo discutindo o golpe. Aliás, né? Nosso saudoso Vanderlei Guilherme dos Santos publicou um artigo justamente com esse título, né? Quem vai dar o golpe no Brasil, né? Que era a ideia de que, na verdade, a Cátia Monteiro mostra muito bem isso, João Goulart também articulava o golpe, né? As forças de esquerda também, as forças de direita, e, portanto, né? Na verdade, a gente tinha uma democracia muito frágil, né? Naquele período anterior, com a ideia de diferentes tipos de intervenção militar. A gente tinha também, né, o Judiciário, o próprio Supremo Tribunal Federal, não sendo, na verdade, necessariamente um elemento da ordem política democrática, né? Nem mesmo de estabilização da ordem política democrática, a gente viu, mais uma vez, no caso do impeachment, porque o impeachment não teria ocorrido se o Supremo Tribunal Federal tivesse dito que pedaladas fiscais não eram crime de responsabilidade. Bastava isso, né, para o impeachment, na verdade, ter sido evitado pela via judicial ou, né, uma certa via antidemocrática no Brasil, né, não ter sido tomada, né, mas ela foi tomada e foi tomada com beneplácito. A gente tem que reconhecer que ela foi tomada com beneplácito do próprio STF, né? Então, quando a gente vai vendo impeachment, Supremo Tribunal Federal, a maneira como opera o Estado de Direito, militares, o que a gente vê? Que existe uma forte semelhança entre a crise democrática que nós vivemos hoje e a instabilidade que levou ao golpe de 64, estabilidade dos anos 50, como início dos anos 60, que levou ao próprio golpe de 64. Quando eu comecei a trabalhar isso, então, né, e vi essa relação, eu pensei em pegar um conceito do Fernando Brodel, que é o conceito da longo durée, né, da longa duração, né, e tentar ver se eu não aplicava isso para tentar pensar o que seria, vamos dizer, um entendimento da trajetória política do Brasil, não nesses últimos 5 anos, mas pelo menos do pós-guerra até aqui, né? Esses 75 anos, né? E tentar ver se, na verdade, haveria elementos comuns. Evidentemente que, se tiver algum historiador aqui, ele pode me dizer, então já vou antecipar essa possível
colocação, nos dizer o seguinte, mas o Brodel pensou Longue Durée num tempo histórico muito mais amplo. E é verdade, né? O Brodel pensou o tempo Longue Durée como a formação do mundo mediterrâneo, né? Com um período, pelo menos, de centenas de anos, mas eu acho que vale a pena fazer essa adaptação para tentar utilizar o conceito de maneira que ele lance luz sobre isso, né? Como o Brasil, como é difícil a construção democrática no Brasil e como, na verdade, movimentos antidemocráticos se repetem, né? E aí, lendo um pouco sobre o período democrático anterior, eu acabei chegando ao Sérgio Buarque de Holanda e acabei me inspirando nele para tentar pensar essa questão que eu acabei dando essa ideia de o pêndulo da democracia, ou seja, de que a construção democrática brasileira não é uma construção linear, como aconteceu em muitos países, mas nem todos, né? Mas ela é uma construção de grandes momentos de otimismo democrático, ao qual se seguem grandes momentos de pessimismo ou de regressão democrática, né? E aí eu fui ao Raiz do Brasil, e o Raiz do Brasil é um livro bastante interessante, acabei me inspirando ali muito, e a questão que eu me inspirei no Raiz do Brasil é que o Sérgio Buarque de Holanda, ali em 1948, ele já se coloca isso, olha, nossa vocação é democrática, nossa vocação é antidemocrática, como pensar esse problema de se existe ou não existe uma vocação democrática no Brasil e como essa vocação democrática se constrói, né? Então, e vale a pena, e é interessante, porque o Raiz do Brasil teve 2 edições, uma dos anos 30 e outra de 1948. E na edição dos anos 30, em algumas partes que depois o Sérgio Buarque de Holanda retrabalhou, ali ele mesmo fala que ele tem dúvida se o povo brasileiro é capaz de votar, né? Então, na verdade, é interessante que a própria dúvida sobre a viabilidade da tradição democrática brasileira está não só na obra do Sérgio Buarque, mas está também na própria trajetória dele, né? Então, eu peguei o Sérgio Buarque para pensar isso, né? Ele fala, e tentei mostrar o seguinte: apesar de existir uma interpretação bastante consolidada da obra do Sérgio Buarque feita pelo Antônio Cândido, onde, na verdade, ele é o homem da Revolução Democrática Brasileira, a frase do Sérgio Buarque sobre a democracia, que eu cito e tento trabalhar ela, especialmente no capítulo 2, ele apenas diz o seguinte: não é possível afiançar-se a nossa incompatibilidade absoluta com a democracia, né? Essa é a frase, essa é a passagem, onde, na verdade, o Sérgio Buarque de Holanda está dizendo o seguinte: nós temos, sim, problemas com a democracia, e problemas com a democracia que vêm, segundo ele, da fragilidade no nosso período colonial, de uma formação liberal, né? Essa que é a questão que ele diz. Tentamos tangenciar o liberalismo pela via do homem cordial, por uma série de vias, mas o problema é o quê? Né? Como a gente vê, né? O homem cordial é aquele que também é o médico que insulta pacientes que no seu consultório, o vizinho que agride. Portanto, o homem cordial não é muito claro, né, que ele tem essa tradição, que ele é a ancoragem dessa tradição liberal, que ele pode ser a ancoragem dessa tradição liberal democrática que o Brasil tanto precisa, mas, na verdade, ele tem pouco, né? Aliás, chama atenção por excelente artigo do Celso de Rocha Barros, na Folha de São Paulo hoje, que ele fala que com o seguinte título: Partido Novo, Partido dos Ricos ou Partido Liberal? Lá para trás ele fala: nossa, como Adam Smith se indignaria se ele visse o Partido Novo no Brasil, né? Bom, não vem ao caso, mas é o mesmo argumento, né? Ou seja, né, a nossa tradição liberal é frágil em relação a direitos, é frágil em relação à ampliação dos direitos, é frágil em relação à maneira como o poder judiciário se comporta, né? Então, a ideia minha aqui no livro, eu vou tentar só resumir um pouco para não me alongar muito mais do que eu falei que iria falar,
é de que, então, nós temos momentos pendulares, né? 1945, 1950, foi um momento de forte otimismo democrático. Isso que eu tento mostrar. Os momentos democráticos no Brasil são momentos de forte otimismo. De repente, as elites brasileiras são democráticas, o judiciário é democrático, todo mundo amplia direitos, todo mundo reconhece direitos, todo mundo acha que a eleição é importante. A gente fala, bom, então, finalmente, a gente vai avançar, né, nessa direção. O problema é que o fôlego disso é curto, né? O fôlego desses períodos democráticos, inclusive o próprio período que o Sérgio Buarque testemunhou, né, 45, 50, é muito curto, né? Rapidamente alguém perde uma eleição, questiona, rapidamente alguns militares nos anos 40 diziam que o Partido Comunista não podia fazer parte da ordem democrática, aí em seguida se perseguem sindicatos, movimentos sociais, não é? A gente sabe como isso aconteceu nos anos 50, e a gente sabe que muitas dessas coisas andaram acontecendo e ainda estão acontecendo no nosso país nesse momento, ainda que eu acho que a gente conseguiu, talvez, enraizar alguns elementos maiores ou mais amplos de tradição democrática nos últimos anos, né? Mas entre uma parcela da população. A gente vê que convicções não democráticas ainda, infelizmente, são muito fortes. Eu diria a mesma coisa sobre esse período 1988, 2014, né? Também o 1985, 2014, no início desse período, todos são democráticos, né? A Constituição de 1988 é uma comemoração. Eu lembro que no dia da promulgação da Constituição de 1988, eu entrei num táxi aqui em Belo Horizonte, né? E o taxista falou para mim assim: recusaram o atendimento de uma criança aí no hospital e eles chamaram a polícia e a polícia falou: tem que atender porque a nova Constituição está em vigor, né? O taxista, né, em Belo Horizonte achava isso. O mesmo taxista provavelmente hoje acha coisas muito diferentes disso, mas é isso que eu tento mostrar, né? Os momentos otimistas todos são democratas, né? Os momentos otimistas todos são a favor da ampliação de direitos. Mas no momento dos conflitos, que se dão em torno dos projetos, dos grandes projetos econômicos, mas também dos grandes projetos políticos, a gente vai vendo as defecções, né? Até chegar a 2018, onde a gente viu, né, os brasileiros tuitando pela intervenção militar, ou na nossa pesquisa do INCT em 2018, apenas 1% dos brasileiros dizendo que estavam muito satisfeitos com a democracia, né? Um dado que é mais de 50% no Uruguai, mais de 40% na Argentina, e era apenas 1% dos brasileiros satisfeitos com a democracia, né? Então, nós vivemos esse momento de rejeição democrática. Nesse momento de rejeição democrática, ou de regressão democrática, desculpa, o que acontece? Nós temos um alinhamento não democrático das elites. Isso se expressa muito bem no Poder Judiciário, mas se expressa também nos outros poderes, especialmente no Senado e no Congresso Nacional. Se expressa também entre os militares, né? Os militares ocupam esses momentos ou se aproveitam desses momentos ou voltarem a ocupar espaços que, na verdade, eles tinham perdido. Não que os militares brasileiros tivessem se tornado democráticos, ou que os militares brasileiros tivessem, de fato, deixado de intervir na vida política. Eles discutiam isso e a gente vê nos programas da ESE, ou mesmo na formação dessas pessoas, né, que estão aí, né, pessoas que estão no entorno do presidente Jair Bolsonaro, foram formados pelas Forças Armadas brasileiras no período democrático, né, mas com fortes convicções antidemocráticas, como a gente assiste hoje, né? Então, só para tentar, onde que nós estamos, né? Assim, quando eu escrevi o livro, eu achava que a eleição do Bolsonaro significava que o nosso plano da regressão democrática estava indo, talvez, a lugares nunca dantes pensados, né? Ataques abertos a direitos, o que aconteceu na Secretaria de Direitos Humanos no Brasil, a maneira como o Brasil
rejeitou, inclusive, grandes convenções das Nações Unidas sobre direitos, a maneira como o ex-presidente Lula foi tratado, antes, mas também depois, censura, uma série de questões, né? Então, tudo isso faz parte desse elemento de regressão democrática. A gente me perguntava, quando que esse pêndulo vai deixar de regredir? Não sei, continuo não sabendo, né? Afinal de contas, né? A ciência política e a sociologia, elas têm muitas virtudes, né? Mas prever o futuro não parece ser uma delas, né? Então, mas eu acho que a gente poderia dizer que a gente tem elementos para ver que, de fato, alguns dos piores impulsos não democráticos do atual presidente foram, de fato, contidos, né? Ainda que com enormes prejuízos aí para o país, né? Em vidas, em direitos, na imagem internacional e tudo mais, né? Acho que nós estamos nesse momento. Talvez a regressão do pêndulo esteja contida, não tenho muita certeza se nós já temos força para voltar a tornar, a colocá-lo na direção da construção democrática. Obrigado. Obrigada, Léo. Nós vamos agora abrir para algumas perguntas. Antes de iniciar as perguntas do público, eu vou começar, que aí as pessoas vão elaborando as perguntas. Eu queria fazer uma ou duas perguntas, elas são muito imbricadas, mas existe, na sua opinião, algum conjunto de fatores que a gente pudesse considerar como o núcleo duro explicativo para essa não linearidade, né? Ou seja, para esse movimento do pêndulo? E dentro disso, a ideia de o que pode constranger essa mudança do pêndulo. Acho que seria né, o que você entrega como, você entende como fatores explicativos desse próprio pêndulo, nessa longa trajetória, né? A gente não consegue prever, mas talvez você nos aponte alguns fatores aí. Obrigada, Léo. E só falando, pessoal, pode ir escrevendo aqui no lado que a gente vai passando as perguntas que forem sendo colocadas no site, no YouTube, para o professor, tá bom? Léo, a palavra. Então, Natália, eu tento ali seguir muito Sérgio Buarque de Holanda, assim. Então, primeiro, falta a tradição liberal, né? E falta a tradição liberal como uma tradição de longo prazo. Isso que o Celso Rocha Barros diz hoje, né? Não adianta você criar um partido de oligarcas do mercado financeiro e falar somos liberais. Não é isso que é o liberalismo, né? Aí eles vão e votam contra a Convenção Internacional de Integração dos Direitos da População Negra, né? Por quê? Bom, porque tem alguma coisa mais complicada aí. Estou falando aqui do voto da bancada federal do Partido Novo na semana passada contra foram só 3, se não me engano, no Senado inteiro, né? Não, 3 no Senado e a bancada inteira do Novo. Então, você vê, que eu acho, que eu tento seguir o Sérgio Buarque, é o seguinte: tradição liberal é uma tradição que ela se enraiza nos países ao longo de centenas de anos, né? Por aí eu vou numa longa do rei. Os Estados Unidos começa a ser liberal no Mayflower, ou na maneira como você cria comunidades igualitárias que se autogovernam na Nova Inglaterra, ainda no século XVII. Aí que os Estados Unidos começa a ser liberal. Ele não é liberal por causa
de algumas políticas econômicas, né? Liberal porque ele tem essa visão, é liberal porque na Constituição dele, também há 240 anos atrás, ele fala em sistema de júri. Imagina se o sistema de júri existisse no Brasil da maneira como a Constituição dos Estados Unidos o coloca. Não haveria Operação Lava Jato, né? A Operação Lava Jato ela é construída na ideia da possibilidade da arbitrariedade do juiz em relação aos direitos de defesa, né? Então, é interessante, e aí não vou só ao Sérgio Buarque de Holanda, eu cito no meu livro, um livro que eu gosto muito, e que até teve alguma entrada no Brasil, mas acho que muito equivocada, que é esse livro de um cientista político turco e um economista inglês, né, o Why Nations Fail, né, do Acemoglu e Robinson. E esse livro é extremamente interessante, como que eles mostram a criação da tradição de Estado de Direito na origem de alguns países que são mais fortemente democráticos, né? E o problema da arbitrariedade judicial enquanto oposição a isso. Eu faço toda uma discussão disso no capítulo 2, não fiz aqui por motivos de tempo, mas então eu diria isso. O que é a tradição liberal? O que é o liberalismo bem compreendido enquanto uma tradição de direitos, né? Agora, o que constrange o movimento do pêndulo? Eu acho que constrange uma opinião pública mais moderna, né? Talvez a gente esteja começando a ter isso outra vez, né? Não sei se eu sou um eterno otimista ou se a gente está, de fato, começando a ter isso. Mas, claro, hoje a gente vê os resultados do Datafolha de ontem, por mais e de hoje, mais negativos que eles sejam, você vê o seguinte: quem não confia no Bolsonaro? Uma classe média mais alta, mais escolarizada, que, na verdade, né, temos que dizer, foi ela também que elegeu o Bolsonaro, né? Quando essa classe média mais alta, uma opinião pública mais bem formada, ela aceita uma certa tradição de movimentos sociais mais democráticos, de políticas sociais mais inclusivas, ali a gente tem uma coalizão democrática no Brasil, né? E nós tivemos, eu acho, nós tivemos essa coalizão entre o fim dos anos 80 até 2014. Aí alguns grupos de classe média começaram a sair, outros grupos começaram a sair, até que, na verdade, né, os grupos que, de fato, mobilizam e têm uma concepção de ampliação de direitos no Brasil se tornaram isolados, né? Existiu espaço no campo da opinião pública para essa regressão democrática em termos de direitos que a gente viveu e, de certa forma, ainda vive no Brasil. Nós temos várias perguntas, eu vou lê-las rapidamente, em conjunto. A professora Dolores pergunta: comparando com os movimentos conservadores, nacionalistas e neofascistas que se afastaram por muitos países, como você compara essa questão da fragilidade da nossa democracia? Ela pergunta também: na sua opinião, continuaremos uma democracia frágil e pendular, visto que o liberalismo não se enraizará facilmente em uma sociedade em que todos os segmentos sociais dependem do Estado? O professor Leonardo Barros pergunta: qual o papel da luta contra a corrupção nos momentos de regressão democrática? Há alguma especificidade no caso da Operação Lava Jato? A professora Bárbara pergunta: professor, de 2008 até agora, tiveram 12 intervenções jurídico-militares na América Latina. Como o senhor enxerga essas semelhanças e distinções? Pode repetir a da Bárbara? Dessas intervenções jurídico-militares na América Latina, se eu entendi bem. Uhum. Tá. Então, ótimas perguntas. Bom, eu acho, sim, evidentemente, que existe uma crise, a crise democrática, que o Brasil é parte dela, existe no mundo, né? Ela está na Europa Oriental, ela está ou esteve, mas acho que vai continuar estando presente nos Estados Unidos, né? Ela está em outros países da Europa também, mesmo da Europa Ocidental. Então, assim, mas eu acho o seguinte:
a capacidade dos conservadores ou dos neofascistas de criarem uma coalizão e quanto que eles conseguem fazer regredir a ordem política varia, né? E eu acho que o melhor exemplo é o próprio Estados Unidos, né? Ou seja, o Trump perdeu a eleição já na renovação do Congresso em 2018, perdeu essa eleição, apelou a um poder judiciário que se mostrou bastante contido em relação à questão eleitoral, né? Não sei se o poder judiciário brasileiro se mostraria da mesma forma, né? Então, eu acho que o tamanho do dano que os conservadores, os neofascistas são capazes de fazer à democracia varia de país para país. Infelizmente, nós somos um dos países onde esse dano está sendo o mais profundo, né? Teríamos que discutir alguns elementos, acho que um pouco tentei mostrar isso respondendo à pergunta da Natália. Continuaremos tendo uma democracia frágil? Eu acho que vai depender de como nós retomarmos a nossa tradição democrática. Se a gente voltar a retomar a nossa tradição democrática, um pacto entre elites, um arranjo por cima, com os militares, na verdade, voltando a ter esse papel guardião deles, sim, voltaremos. Eu acho que assim, o mínimo que a gente tem que ter é mudar artigos como esse, acho que é o 242 da Constituição, que permite a intervenção dos militares, punir aquelas pessoas que saem completamente fora do prumo, ou saíram ao longo desse período, senão voltaremos a ter uma democracia com elementos de fragilidade. A pergunta do Léo, Léo, essa é uma questão que eu tenho tentado trabalhar, né, nela, mas eu estou convencido assim, de que a luta contra a corrupção é a utopia conservadora do neoliberalismo, ou seja, assim como você pode dizer que cometeram-se crimes em torno da ideia, vamos dizer, da sociedade sem classes, ou cometeram crimes em torno da ideia da pureza nacional, cometeram-se crimes em torno da luta anticorrupção. A luta anticorrupção ela é uma utopia neoliberal. Por quê? Porque ela supostamente tenta transferir para a corrupção o dano total que o neoliberalismo realiza no que diz respeito à produção da desigualdade, né? Essa que é a visão que eu tenho hoje. Assim, claro que o motorista de táxi não necessariamente é a única maneira como a gente pensa, mas eu lembro no auge dessa crise, acho que um pouco antes da eleição do Bolsonaro, pegando um táxi em São Paulo, ou em 17, ele falou assim, não, sem corrupção o Brasil é o país mais rico do mundo. O país não tem problemas, ele só tem a corrupção, né? É claro que o motorista de táxi pode achar isso, mas quando um pedaço do Supremo Tribunal Federal ou os principais órgãos midiáticos também acham isso, tem um problema. Eu acho que é isso, né? Assim, mais uma vez, né? Eu estou aqui citando o Celso Rocha Barros, mas gosto muito dele, acho que ele tem sido uma pessoa extremamente... as percepções dele são muito importantes nessa crise. E uma das coisas, ele escreveu um artigo naquele Democracia em Risco, que o Luiz Schwartz organizou pela Companhia das Letras, e ele fala o seguinte, nada foi tão trágico na crise brasileira como o fato de que a incidência da corrupção e a crise econômica foram simultâneas. E se você perguntar à maior parte da opinião pública brasileira se o país entrou em crise econômica por causa da corrupção, a maior parte acredita que sim. Então, eu acho que você tem essa questão de que a Operação Lava Jato encobriu uma série de limites do Brasil, a desindustrialização, a pouca eficiência do Estado, a maneira como o judiciário atuava, essa hipertrofia judicial, tudo isso acabou justificado pela luta anticorrupção. E aí nós precisamos superar a luta anticorrupção para, na verdade, voltar a ter uma agenda nacional que faça algum sentido. Bárbara, assim, América Latina eu acho que nos dá motivos para sermos otimistas, né? Nós tivemos diferentes
movimentos. Eu entendo que as duas intervenções militares que você está pensando é a Bolívia e o Peru, né? Não sei se o Brasil é um caso de intervenção militar, mas o Brasil é um caso de poder civil militarizado, né? Mas o interessante é que você tem também o Chile, a Argentina, a própria Bolívia, com uma certa restauração da ordem democrática. Se a gente tem tudo isso, eu acho que, na verdade, a América Latina, o Brasil até tende, na minha opinião, a ficar isolado na América Latina. Aliás, não só na América Latina, esse vai ser um dos problemas do Jair Bolsonaro em 2021. Ele se afastou quando ele não insulta abertamente a China, ele tem poucas relações com a comunidade europeia e tende a ter relações muito tensas com o governo norte-americano, com o próximo presidente Joe Biden, e tende a ser isolado aqui na região. É difícil um governo brasileiro sobreviver a esse nível de isolamento. Ele vai ter que tentar rompê-lo de alguma maneira. Essa também pode ser criar uma própria dinâmica de alteração do pêndulo. Se ele não romper com essa dinâmica, pode ser que as próprias forças econômicas hegemônicas no Brasil, que a gente viu, que apoiaram abertamente Bolsonaro, ainda estão, né? Datafolha de hoje, mais uma vez, né? O subsegmento que mais está satisfeito e dá ótimo e bom para o Bolsonaro são os empresários, né? Eu acho difícil os empresários continuarem achando o governo Bolsonaro ótimo e bom, se ele não conseguir romper esse isolamento radical que se avizinha em relação ao Brasil. Obrigada, Léo. O André Buna, que é egresso da UFPA, pergunta: a fragilidade democrática não é uma característica desejável pelas elites, em certa medida? Isso não seria o projeto em si, não uma falha? Bom, depende muito como você vê. Se você levar, vamos dizer, o Robert Dow a sério, o Dow vai dizer o seguinte: quanto mais um país é desenvolvido, quanto mais um país é rico, quanto mais um país tem a renda bem distribuída, mais, vamos dizer, esse país vai ser democrático. As elites tendem a ser democráticas. A gente poderia usar a última eleição americana até para apontar nessa direção. Assim, os lugares onde a economia americana é mais dinâmica, né, todos votaram no Partido Democrata. Já haviam votado em 2016, não é? Nova York, Massachusetts, Califórnia, o estado de Washington. Esses são os lugares onde a economia americana é realmente dinâmica. Mas é o seguinte, nem toda elite é uma elite economicamente dinâmica, né? Talvez, mais uma vez, estamos apontando aí para o problema do Sérgio Buarque de Holanda, né? Ou seja, uma elite formada e também para Acemoglu e Robson, que classificam a elite brasileira como o quê? Uma elite extrativa. Se a nossa elite é uma elite extrativa, quais vão ser os interesses dela? Pode ser que uma elite extrativa não tenha exatamente os mesmos interesses de uma elite inovadora, né? Esse talvez seja o problema brasileiro. Então, acho que sim. Ou seja, se a gente vê essa adesão maciça, a adesão maciça da elite brasileira ao bolsonarismo, tem que nos colocar interrogações sobre a natureza das nossas elites, né? Afinal de contas, o bolsonarismo é um ponto completamente fora da curva, né? Em relação a concepções democráticas, muito mais do que o trumpismo, muito mais, né? O trumpismo ainda atrai alguns grupos econômicos, ainda que não os mais dinâmicos da economia norte-americana, mas ele tem uma visão de dinamismo econômico. Não existe isso no bolsonarismo, né? Então, sim, pode ser que as nossas elites não queiram democracia. A pergunta é se os democratas, então, vão querer as nossas elites.
É, é muita coisa para se pensar, né? Eugênia, você está querendo falar? Tem uma pergunta para Por fazer. favor. Professor Leonardo, estou aqui pensando não necessariamente neste livro seu, mas em outras produções suas, especialmente na questão da discussão sobre participação, e estou aqui pensando no que tipo de impacto que esse impulso antidemocrático, essa crise da democracia que nós estamos vivendo, gerou para todo um processo em construção que nós tivemos, seja em Belo Horizonte, em Belém, algumas capitais que tiveram experiências exitosas em termos de participação. E aí, com esse governo, como é que isso tem... como é que está esse desenho, né, que foi criado e que estava funcionando de algum modo e que tinha um impacto no desenho das políticas públicas, que é o tema do nosso projeto, que eu acho que é um link bom para fazer. E aí, como é que você está vendo isso hoje, com esse governo que nós temos? Por exemplo, estou aqui pensando no Conselho Nacional de Meio Ambiente, que foi um arranjo institucional que eu estudei na minha tese de doutorado, e que, com esse governo atual, houve uma modificação significativa, tanto que o governo mudou várias regras, e uma delas que ele fez foi exatamente eliminar um número de membros no conselho, né, de conselheiros no CONAMA. E aí, com isso, você tem uma redução do próprio papel do CONAMA, de todos os órgãos que estavam à frente da Política Nacional de Meio Ambiente, no controle. E aí eu queria que você falasse um pouco, aí pensando em Belo Horizonte, pensando em outras capitais, como é que isso está, que tipo de situação está se vivendo hoje em termos de destruição disso que foi criado, que foi esse arranjo institucional que você tanto estudou e tanto escreveu sobre isso para a gente, né? Eu queria ouvir um pouco. Não, é uma coisa interessante, eu até estou escrevendo um artigo sobre isso para um livro que a Débora Rezende e a Luciana Tatagiba estão organizando para ter da BCP. Porque é interessante o seguinte, a participação está também no centro do conflito político brasileiro, né? Até antecipa, né? Você vê o seguinte, o decreto 8243 da Dilma, que acabou sendo revogado no Congresso, ele recebe a oposição do PMDB ainda antes da eleição presidencial de 2014, né? E depois, assim, 5 dias depois da reeleição da Dilma, ele é revogado na Câmara. E é revogado pelo PMDB. Então, assim, você vê, a gente tinha um movimento no qual a coalizão montada pelo Partido dos Trabalhadores conseguia implantar arranjos participativos, isso quase que antecipa a crise brasileira, né? Porque, né, a crise vem com a eleição do Eduardo Cunha, mas quem faz isso é o próprio grupo, vamos dizer, mais tradicional, mais centrista do PMDB. Depois o Bolsonaro ganha a presidência, é interessante que ele faz esse decretão, né? Acho que é 95, alguma coisa, não sei exatamente o número dele, mas esse decretão que extingue 32 conselhos, extingue quase 900 instituições participativas, se você pegar mesas de diálogo, uma série de coisas, ele tira a base legal toda. Mas depois um pedaço dele cai no Supremo Tribunal Federal no ano passado numa ação de inconstitucionalidade do PT que o Luiz Roberto Barroso, né, que ele deu uma liminar parcial. Então, você vê o seguinte, o formato da participação no Brasil está em disputa, né? E ele faz parte da mesma disputa política que a gente vê desde 2014 entre esquerda, centro e direita, né? Ele foi primeiro questionado pelo centro, assim como o primeiro que questionou o governo do PT e foram as forças do centro, depois foi questionado extinto pela extrema-direita, mas foi restabelecido pelo Poder Judiciário,
Conclusão, a participação é parte da contenciosidade da conjuntura, da mesma maneira que as políticas públicas, os direitos humanos, o meio ambiente, as universidades públicas, a participação também é parte dessa contenciosidade. Obrigada. Mais perguntas aí, Natália, para o professor? Não, eu acho que seria... A gente poderia encerrar, se ninguém mais quiser fazer perguntas. Não estou enxergando ninguém mais. Vi vários comentários, a Lívia Afonso fez vários comentários interessantes, mas perguntas mesmo. A gente encerra? Quem sabe, acho que seria interessante também, Natália, você que estuda essa questão que eu vou colocar agora, fazer um link com o professor Leonardo sobre o impacto desse impulso antidemocrático que nós estamos vivendo no desenho das políticas públicas, na garantia de direitos, se a gente já consegue visualizar esse tipo de efeito em políticas públicas específicas, que eu penso que foi um pouco que você mostrou para a gente no ano passado, e aí hoje já temos o ano de 2020 com mais elementos para falar desse tipo de impacto, desse contexto que nós estamos vivendo nas políticas públicas. Sim, mas aí, Léo, como é que você quer... Eu estou com um compromisso quase que em seguida, Natália. Então, quem sabe vocês me mandam a gente para uma outra oportunidade. Desenvolve aí. Pode ser? Claro. Claro. Não, então, vamos fechar, então. Essa fica a pergunta para a próxima, né? Assim, porque, de fato, traz uma outra parte bem interessante do que a gente está vivendo hoje. Eu queria agradecer, Léo, queria agradecer a Eugênia. Eugênia, você agradeceu todo mundo e eu me esqueci de agradecer a você que está na frente de tudo isso, coordenando, trabalhando, feito uma alucinada para que não só o Procad esteja de pé, mas também esse evento dessa semana. Então, um agradecimento meu aqui, público, e um reconhecimento de todo o seu trabalho que está sendo feito. E eu vejo o quanto que você está trabalhando de forma exemplar. Isso, eu também queria agradecer as duas, dizer que sempre gosto de ir aí ao Pará, quem sabe, né? É uma pena, né, que a gente não possa estar lá comendo aquelas comidas maravilhosas. Quem sabe no momento futuro aí a gente se encontra de uma forma um pouco mais prazerosa, né? Ai, com certeza, com certeza. Teremos outro momento pelo Procad ou outros projetos, e sempre teremos a oportunidade, e sempre é um prazer para nós recebermos vocês. Tá bom. Sou Leonardo, Natália, tá bom? Eu agradeço e ficamos aí aguardando outras oportunidades. Tá bom, eu também agradeço. Tchau. Pela participação de todo mundo que está presente aí também, assistindo até agora. Um abraço para todos e todos. Tchau. Exato, eu agradeço em nome dos programas, agradeço a participação de todos e reitero o convite para participarem das atividades que nós teremos amanhã e na quarta-feira, não é, Natália? Isso. Teremos seminário temático, teremos lançamento de mais 2 livros, teremos uma mesa amanhã que tratará da questão da segurança e direitos, né? Então, fica o convite. Obrigado. Tchau.